Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem presentes neste segundo dia do simpósio de encerramento das escolas de verão da UCBio e do LACV. Hoje teremos então mais apresentações de vários bolseiros e teremos também a participação da doutora Clara Gomes, que falará mais tarde. Vamos então iniciar com a apresentação da Maria Viana. Ora, muito bom dia a todos. Eu venho aqui falar-vos sobre o meu projeto, que tinha o título de Síntese de Complexos com Ligandos NN, NO ou PN. Okay. Para fazer estes complexos, primeiro temos de fazer, obviamente, os ligandos que terão como esqueleto principal estas duas estruturas que aqui vos apresento. Os NN a partir da acenofenoquinona e também os NO, e os PN a partir do difenilfosfenobenzaldeído, sendo que terei maior foco aos NN e NO. Começando pelos NN, com um complexo, porque fazemos a síntese deste ligando a partir do método template, que consiste apenas em utilizar a acenofenoquinona com a anilina e o metal. É uma reação bastante rápida, eficiente e é limpa no sentido em que não há produtos secundários. Confirmamos o nosso composto através da RMN, como podem ver aqui a expansão dos sinais aromáticos. No entanto, nós não queríamos aquele complexo, portanto temos de fazer a desmetalação para podermos ter o ligando livre. É muito simples, é quase como simplesmente uma lavagem com oxalato de potássio e extrações com diclorometano. Confirmamos também novamente por RMN e é de notar que claramente este perfil de sinais é diferente e podemos comparar aqui que são bastante desviados para campo mais alto, sendo que o mais importante diria que seria este sinal, porque tem um enorme desvio de 7.6 para 6.9, que corresponde a estes prótons aqui assinalados, e o que nos indica também a posição relativa destes arilos, que têm de estar muito mais próximos e nesta conformação, para que estes prótons estejam blindados o suficiente para estar nesta posição, com este desvio químico. Esta síntese também se tentou por mecanoquímica, não fui eu, foi uma colega no laboratório, o resultado foi muito semelhante. E de seguida passamos ao método clássico, por assim dizer, da síntese destas diiminas. É simplesmente utilizando como solvente o metanol ou o etanol, são os mais comuns, um pouco de ácido para dar assim um primeiro empurrão à reação. Aqui simplesmente temos a vantagem de que não utilizamos o metal que depois vamos simplesmente retirar, porque quando nós só queremos o ligando livre. Neste caso foi conseguido ainda cristalizar este composto e, portanto, conseguimos analisar por difração de raio-x, onde obtivemos este esquema. A partir destes cristais também confirmámos por RMN. Fiz esta análise por RMN também porque, além destes cristais, foi obtido também um pó, simplesmente por precipitação, e o RMN era um pouco diferente. Notava-se que havia posições diferentes dos isopropilo, dos arilo em relação a este esqueleto, e eu quis simplesmente confirmar se era por estar em solução ou se era porque tinham ficado nessa conformação. E de facto, como nós vemos, só temos aqui um isopropilo, talvez um bocadinho, por causa da liberdade, já começa aqui a aparecer noutra conformação diferente, mas de facto apenas por serem os cristais é que está nesta conformação, nesta posição, e novamente vemos estes prótons a campo mais alto. Tentou-se também fazer agora as monoiminas, mas com uma alteração no esqueleto da acenofenoquinona, com a adição de um grupo nitro e nestas posições.
Novamente a reação, a mesma síntese. No entanto, há o problema de que isto não tínhamos puro, tínhamos apenas uma mistura destes dois isómeros, nesta posição e nesta, à volta de uma 6:4, o que gera alguns problemas, como podem imaginar, porque nós acabamos por ter várias opções de produtos, porque a posição relativa do nitro pode ser para, pode ser meta, podemos ter a imina deste lado ou deste lado. No entanto, como eu vos disse, no RMN nota-se algumas diferenças por estarem os grupos aril numa posição ou noutra, e ainda por cima sendo o naftaleno, nós podemos ter ainda nesta posição, portanto, alguma alteração no RMN, nestas posições ou nestas posições. Portanto, no final, nós ficamos com uma relvinha de aromáticos. Não foi muito agradável de se analisar, portanto, decidiu-se que o melhor seria realmente tentar separar o material de partida para ter, pelo menos, reduzir para metade as possibilidades. Foi conseguida uma separação por coluna cromatográfica, no entanto, não é de todo o ideal porque este composto não é muito solúvel no eluente. A partir de 3 gramas conseguiu-se à volta de 500 mg e 50 mg do outro puros. Portanto, ainda estamos a tentar melhorar esse processo e pensou-se também em fazer por mecanoquímica. Talvez pudéssemos conseguir adicionar o nitro apenas numa das posições, ainda não temos a certeza, mas ainda não conseguimos obter resultados. Para outros ligandos NO, também os monoiminas, com o mesetil. Esta reação também, à partida, muito simples, tal como as da diimina. No entanto, há um pequeno problema, apesar de muito reportada, como simplesmente a obtenção do mono, nós só conseguimos obter o mono e o di. Tem aqui uns círculos a mais, mas vocês entendem. Portanto, nós conseguimos apenas obter a mistura, isto porque provavelmente nós não conseguimos fazer a adição tão lenta quanto é necessário, ou porque se calhar, talvez tenha sido tirada cedo demais, ainda não temos bem a certeza e vamos melhorar o processo. Mas considerando, consoante a precipitação em éter ou em etanol, obtemos proporções completamente diferentes, ou mais do mono ou mais do di. Ainda chegámos a fazer a difração de raio-x de um destes cristais. No entanto, foi obtido apenas lido pela malha. A diimina, no entanto, como podem imaginar, não é uma amostra representativa por ser uma mistura. Tentou-se ainda também, claro, porque é supostamente um projeto de síntese de complexos, fazer este complexo a partir da monoimina. Muito simples, acetonitril, refluxo 3 horas, mas como podem ver, não obtivemos bons resultados porque o espectro do ligando e o espectro do complexo são absolutamente sobreponíveis. A única diferença é o tolueno, que foi muito difícil de me livrar. Partindo também para outro tipo de ligando, este também mono, mas com a naftilamina. Este só há poucos dias finalmente consegui separar, porque foi obtida também uma mistura novamente da diimina e da monoimina, e ainda também com algum material de partida, mas há poucos dias conseguimos cristalizar. E ainda vamos também fazer a posterior análise por difração de raio-x. Foi confirmado por RMN. E, como podem ver aqui, mais uma vez, este sinal, campo mais alto, 6,5, confirma novamente também a posição deste grupo aril em relação ao esqueleto. Outro complexo que também tentámos foi com um derivado destas monoiminas, porque é um dos objetivos destas monoiminas é fazer este tipo de derivados, ou seja, com butil, metil ou outros grupos. Não diz aqui, mas este não foi em acetonitril, foi em diclorometano, foi um novo processo que nós encontramos e, mais uma vez, também não obtivemos os resultados que queríamos, o que é de facto um pouco estranho, porque
a solução mudou muito de cor e ainda não tenho bem a certeza do que poderá ter acontecido. Tenho de voltar para o laboratório para ver. Passando aos ligandos PN, foram tentadas estas 3 sínteses, todas com o mesmo processo, simplesmente mudando os substituintes da anilina, e obtiveram-se realmente produto, como se pode ver aqui, pela formação do sinal da imina em relação à formação do sinal do aldeído. Aqui tem a expansão para ver melhor. No entanto, não foi de todo com os rendimentos esperados e, claro, temos muito material de partida, em maioria, na verdade, e ainda temos de melhorar o processo. Foi, no entanto, ainda conseguido purificar uma pequena amostra de um destes ligandos, do qual vos apresento aqui o RMN. Por fim, queria dizer que temos ainda de terminar a otimização das síntese destes ligandos e aumentar também um pouco as famílias, testar várias complexações com os ligandos já feitos depois de purificados, e ainda vamos também testar várias destas reações também em mecanoquímica, que é um método muito mais verde, e testar ainda com um complexo diferente, o bismuto, que supostamente pode ter melhores resultados do que o zirconil, que eu vos apresentei ali há pouco, para fazer a iteração. E, por fim, vou ainda possivelmente aplicar em catálise, e uma vez que isto é também o tema da minha tese e daqui por uns meses talvez vos diga alguma coisa. Obrigada pela vossa atenção. Temos então tempo para algumas perguntas. No slide 30, se puder só voltar, por favor. Oi, serve. É só para perguntar uma coisa em relação a essa molécula. Isso é quiral ali num dos carbonos? Vocês usaram uma mistura racémica? É mistura racémica, Okay. sim. Sim, mas também já nos passou pela cabeça de tentar fazer um dos enantiómeros. Ok, obrigado. Se não há mais perguntas, agradeço mais uma vez à Maria Viana e passamos então à apresentação do Rodrigo Francisco. Então, bom dia a todos. O trabalho que estive a realizar durante estes 3 meses da Escola de Verão é um trabalho de continuação da minha tese de mestrado, que se foca no estudo do targeting da parede celular de Staphylococcus aureus com endolisinas, utilizando para isso a técnica de ressonância magnética nuclear. Staphylococcus aureus, mais propriamente Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, são dos micro-organismos mais perigosos e mais letais para a saúde humana a nível mundial. Assim, existem algumas estratégias de modo a reduzir o impacto causado por estas bactérias, como o controle restritivo do uso de antibióticos, medidas profiláticas para impedir a contaminação e descoberta de novos antimicrobianos para tratar infecções causadas por estas bactérias, quer humanas, quer animais. Deste modo, um dos melhores candidatos para combater estas bactérias, Staphylococcus aureus, são as proteínas fagolíticas, também conhecidas como endolisinas. As endolisinas são proteínas expressas no final do ciclo lítico, como podemos ver aqui, e com a ajuda de azulinas que abrem poros na membrana, consegue aceder ao peptidoglicano, realizando assim a subfusão de peptidoglicano hidrolase. Esta hidrólise do peptidoglicano vai permitir que os novos fagos formados no ciclo lítico possam ser libertados para infectar novas bactérias. Estas endolisinas podem ser isoladas e, quando aplicadas exogenamente às células de Staphylococcus aureus, têm acesso direto ao peptidoglicano, conseguindo assim hidrolisá-los e fazer com que ocorra a lisosmótica, ou seja, há uma grande diferença de osmolaridade no meio interno e no meio externo da célula, levando assim à morte da Staphylococcus aureus. Devido a este mecanismo, as endolisinas são propostas como uma solução à resistência a antibióticos, sendo classificadas como um novo grupo de antibióticos, os enzibióticos. Então, como é que ocorre esta interação entre as endolisinas e o peptidoglicano de Staphylococcus aureus?
Então, a parede celular Staphylococcus aureus é maioritariamente constituída por peptidoglicano, ácidos teicoicos e lipoteicoicos. O peptidoglicano é constituído por várias unidades de repetição, em que apresenta 2 açúcares, N-acetilglucosamina e N-acetilácido murâmico, e o tetrapéptido constituído por L-alanina, D-glutamina, L-lisina e D-alanina. Estas unidades de repetição, no caso da Staphylococcus aureus, estão ligadas entre si por uma ponte de 5 licinas. Por outro lado, as endolisinas apresentam uma arquitetura modular com um ou mais domínios de catalíticos, ou seja, que hidrolisam o peptidoglicano, de 4 formas diferentes: glucosaminidase, muramidase, amidase e endopeptidase. Normalmente estes domínios estão localizados na região N-terminal da proteína. Estes também apresentam um domínio de reconhecimento e ligação ao peptidoglicano, o domínio CBD, e estão ligados entre si por um linker flexível. Neste trabalho vamos dar foco à endolisina do facto ORT, que apresenta 2 domínios catalíticos, com atividade de endopeptidase e amidase, e o domínio de ligação ao peptidoglicano, o domínio CBD, que apresenta homologia com uma lisina muito estudada, a lisostafina, como podemos ver nesta sequência de homologia. Neste trabalho vamos dar foco a este domínio de ligação, reconhecimento de ligação, o domínio CBD, que por estudos anteriores com a lisostafina, com o seu homólogo, sabemos que reconhece a ponte 5 licinas do peptidoglicano Staphylococcus aureus. Assim como os objetivos do trabalho foi a expressão e purificação do domínio CBD e determinação da sua estrutura, extração e purificação de 3 estirpes diferentes de peptidoglicano: a col, de Staphylococcus aureus, que apresenta a ponte de 5 licinas, a ruja 10, que apresenta apenas 3 glicinas na ponte, uma vez que a transferase FMB está inativa, que catalisa a adição das 2 últimas glicinas, e o peptidoglicano Staphylococcus simulans, que apresenta uma serina na 3ª e na 5ª posição, inseridas pela transferase LIF, que confere, que podemos ver que confere imunidade à lisostafina. Vamos ainda identificar os resíduos que estão envolvidos na interação com o peptidoglicano por ensaios de titulação e ensaios de coprecipitação. Então, depois de obtermos a proteína expressa e purificada, fomos determinar a sua estrutura 3D, seguindo alguns passos. O primeiro passo foi, então, a atribuição das ressonâncias da cadeia principal e da cadeia lateral das proteínas, seguindo da previsão da estrutura secundária pelo programa Talos+, a partir dos giros químicos, e, por fim, o cálculo da estrutura pelo programa SAIANA, terminando assim a sua estrutura 3D. Começando, então, pela atribuição das ressonâncias. Este foi feito a partir do método de tripla ressonância, que se baseia nas interações escalares, identificando assim resíduos vizinhos, adquirindo várias experiências para a atribuição, quer da cadeia principal, quer da cadeia lateral. A partir deste método foi possível atribuir todos os sinais no espectro HSQC, atribuindo 100% dos grupos NH, uma vez que o HSQC baseia-se na correlação entre o próton e o azoto. E este passo foi muito importante, pois já o HSQC é conhecido como o fingerprint da proteína, pois a cada resíduo corresponde um sinal no espectro HSQC. Com este HSQC atribuído, podem então ser depois utilizados para monitorizar os ensaios de titulação. Por fim, foi então calculado a estrutura pelo programa SAIANA, que se baseia nas restrições conformacionais provenientes do RMN, restrições de distância, restrições de ângulo de extrução, e o que o programa faz é atribuir automaticamente os picos cruzados do NOESY, permitindo assim determinar a estrutura 3D da proteína, como está aqui representada, o conjunto das melhores 20 estruturas determinadas pelo SAIANA. Depois, comparando a estrutura obtida com a estrutura da lisostafina com a estrutura da lisostafina, podemos observar que ambas apresentam a mesma conformação, o mesmo arranjo de folhas beta, tendo um total de 8 folhas beta. Estas também apresentam as mesmas regiões de loop, o RT loop, SSR loop, distal loop e extra loop. Ao alinhar as duas estruturas, observa-se ainda mais a semelhança entre as duas estruturas, apresentando 54% de homologia, um total de 98 resíduos, e um RMSD da cadeia principal de 967 angstrom, sendo que as variações mais pronunciadas verificaram-se no extra loop e no distal loop.
Depois fomos então extrair e purificar o peptidoglicano. Para isto utilizou-se apenas o peptidoglicano da estirpe-col, com a ponte de ciclicinas, em que foi hidrolisado com a metanolizina, que hidrolisa entre os dois açúcares, N-acetilácido morâmico e N-acetilglucosamina, e os fragmentos originados foram então analisados por cromatografia de fase reversa. Esta cromatografia baseia-se numa fase estacionária apolar, a coluna C8, e numa fase móvel polar, neste caso o cetonitrilo. Esta cromatografia tem por base em que as moléculas apolares apresentam um tempo de retenção maior na coluna e as moléculas polares apresentam tempos de retenção menor, ou seja, são eluídas muito mais rapidamente. Ao analisar este cromatograma, verificou-se picos a tempos de retenção característicos que correspondem a monómeros, dímeros, trímeros e tetramos. A ordem de diluição destes fragmentos foi por esta ordem, uma vez que quanto maior o fragmento, maior a distribuição da carga global, mais apolar é a molécula e maior o tempo de retenção na coluna. De seguida foi então feito os ensaios de titulação entre a proteína e a mistura dos vários fragmentos previamente identificados. Estes ensaios de titulação foram monitorizados por HSQC, de forma a seguir os desvios da proteína com o aumento das concentrações de peptidoglicano. Podemos ver que a proteína interage com o peptidoglicano, uma vez que quase todos os sinais da proteína desviaram e que estamos perante um regime de permuta rápida, pois apresenta um sinal em cada ponto da titulação entre a forma livre da proteína e a forma ligada com o peptidoglicano. A partir dos desvios químicos obtidos foi então calculado a perturbação de desvio químico, por esta forma, em função da sequência de resíduos da proteína, como podemos observar neste histograma. Foi selecionado dois pontos de cutoff, 0,125 e 0,2, de forma a identificar os resíduos com CSPs mais pronunciados. Alguns dos resíduos indicados com setas não foi possível seguir toda a titulação, uma vez que existe a extensão da linha, o alargamento da linha no espectro, em que os sinais não podem ser seguidos até ao fim e desaparecem. Estes resíduos com CSPs mais pronunciados foram então depois mapeados na estrutura 3D da proteína, que foi calculada pelo programa Cyana, e observamos que os resíduos encontram-se distribuídos em duas regiões opostas da proteína. Isto sugere que pode haver dois locais de reconhecimento da proteína ao peptidoglicano Staphylococcus aureus. Ao comparar estes locais de reconhecimento da proteína com os locais de reconhecimento previamente estudados com a lisostafina, com o monómero, a tetrapéptido ponto ciclicinas, foi identificado resíduos na mesma região de interação com a ponte ciclicinas, identificadas pela lisostafina, e estes resíduos estão maioritariamente distribuídos nas folhas beta 5 e beta 7. Também foram identificados resíduos na mesma região de interação com o tetrapéptido, de acordo com a lisostafina, em que, neste caso, apresentam um resíduo conservado, o triptofano 463 e o triptofano 389. E assim mostrou-se então que existem efetivamente dois locais de reconhecimento ao peptidoglicano Staphylococcus aureus. Na nossa proteína foi ainda identificado resíduos numa nova região de interação, que não foram identificados na lisostafina, em que a hipótese proposta foi estes resíduos estarem a interagir com um segundo tetrapéptido, ou seja, com o dímero que foi originado pela cromatografia de fase reversa, em que estes resíduos estão a interagir com um segundo tetrapéptido do peptidoglicano. Por fim, foi feita então a metagênese, de forma a confirmar a contribuição destes resíduos da nova região na interação com o peptidoglicano. Foram produzidos 7 mutantes, 4 destes resíduos envolvidos na interação da nova região e 3 utilizados como referência, pois já tinham sido utilizados nos estudos anteriores com a lisostafina. De seguida, foi feito os ensaios de coprecipitação entre essas proteínas mutantes e o peptidoglicano no todo, não foi fragmentado. Então, as conclusões do trabalho realizado conseguimos então expressar e purificar o domínio CBD367,
Terminamos a sua estrutura 3D pelo programa Cyana. Conseguimos extrair e purificar o peptidoglicano das 3 estirpes. Identificamos os resíduos envolvidos na interação com o peptidoglicano, com a ponte 5 glicinas, com o tetrapéptido e com um possível segundo tetrapéptido. E as perspectivas futuras é então realizar estes ensaios de coprecipitação entre as proteínas mutantes e o peptidoglicano. Obrigado. Ok, vamos então a algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta já agora, aproveito e faço daqui. Se podias só falar um bocadinho de como é que são realizados esses ensaios de coprecipitação. Ainda não foram, mas... Também ainda estou para descobrir. Ok. Muito bem. Também ainda não foram mesmo feitos. Ok, ainda não é uma coisa que está sequer... Sim, ainda podemos fazer como podemos não fazer. Olá, bom dia. De que forma é que tudo aquilo que tu percebeste com estas atividades experimentais é que vai permitir combater a infecção por esta bactéria? Então, Como falaste no início. sim, este domínio de ligação, o CBD, que nós estivemos a estudar, é muito específico para cada estirpe de bactéria. E descobrindo como é que ocorre esta interação, conseguimos, por exemplo, criar ensaios de rastreio para serem específicos para, por exemplo, se tens uma infecção. Não sabes qual é a bactéria que está a causar essa infecção. Se tiveres um teste de rastreio com este domínio, que só se liga especificamente a Staphylococcus, sabes, se o rastreio, por exemplo, o teste dá positivo, sabes que essa infecção é causada por Staphylococcus. Porque estes domínios são mesmo específicos para cada estirpe. É por aí. Então, estás a falar mais como diagnóstico do que propriamente como um futuro tratamento? Também pode ser utilizado depois como antibiótico. Exato. Mas há os dois cenários possíveis, sim. Obrigada. Ok, então se não há mais perguntas, agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Passamos então à apresentação da Miriam Classo. Muito bom dia, o meu nome é Miriam Classo e o meu projeto da Escola de Verão do LAQV intitula-se Fotocomputadores supramoleculares para o desenvolvimento de nanoválvulas montadas em nanopartículas de sílica mesoporosas. Estas nanopartículas têm muitas características favoráveis, são biocompatíveis, baixa toxicidade, etc. Também têm uma superfície funcionalizável, que pode ter vantagens, como vamos ver. Temos então esta nanopartícula, que pode ser utilizada em sistemas de drug delivery para encapsular fármacos ou outras moléculas. No entanto, estas depois, como não existe um sistema específico para libertar as moléculas, estas podem sair por difusão. Por isso, desenharam sistemas como este. Este é um sistema supramolecular, no qual temos esta molécula funcionalizada na nanopartícula, com esta unidade de azobenzene. Coloca-se um corante fluorescente no interior da nanopartícula, adiciona-se uma molécula macrocíclica, que é a ciclodextrina, e com luz ultravioleta, irradiando com luz ultravioleta, o azobenzene vai isomerizar para a sua forma cis e expulsa então o macrociclo, libertando as moléculas. Outro sistema supramolecular que eu vou falar aqui mais relacionado com o meu trabalho tem como macrociclo este curcubituril, neste caso vai ter tamanho 8, e que vai formar complexos de inclusão com moléculas como estas aqui. E tem associadas a isso constantes de associação, como as estão aqui na tabela. Temos ainda esta molécula, que é um diarileteno, que também vai formar complexos de inclusão com o curcubituril, no qual temos este diarileteno de uma forma aberta e uma forma fechada. São interconvertíveis através de estímulos de luz, com a vantagem de que, da forma fechada para a aberta,
é luz no infravermelho próximo e, portanto, é uma luz que permite atravessar tecidos. Então, se nós escolhermos, por exemplo, este competidor do adamantano, conseguimos fazer um sistema deste género, depois tem uma constante de associação que está entre da forma aberta e da forma fechada do diarilateno e conseguimos ter este tipo de sistema. Portanto, o objetivo deste trabalho é então sintetizar um diarilateno ligado a uma destas moléculas competidoras e depois estudar este vai e vem molecular, para depois, no fim, se poder utilizar como nanoválvula, como o exemplo que eu tinha mostrado antes, para as nanopartículas de sílica mesoporosas. E neste caso, aqui estaria a molécula que estaria no interior da nanopartícula ficaria encapsulada e com irradiação com luz no infravermelho próximo, esta seria libertada. Pronto. Este trabalho começou pela síntese de diarileteno, neste caso monossubstituído só de um lado, que é para depois poder ligar a outra parte da molécula, através destes 5 passos aqui representados. Pronto, esta síntese já estava desenvolvida. A parte, digamos, que eu desenvolvi agora neste projeto foi mais a partir daqui, onde primeiro alquilámos a adamantamina, que era a tal molécula que eu tinha mostrado há bocado, que era para depois juntar com este diarileteno. Acontece que esta segunda reação não correu muito bem, era muito pouco reativo e foi necessário aumentar a temperatura e depois obteve-se muita degradação e apenas um bocadinho de produto comparado com a degradação que ainda havia e com o material de partida que ainda havia. Ainda se fez algumas tentativas de purificação, mas não foi muito bem sucedido. Portanto, nós tentámos outra estratégia, fazer ao contrário, alquilar primeiro o diarileteno com dibromopripano. Este composto aqui não foi purificado por coluna, foi apenas removeu o material de partida com uma extração de hexametanol e lavagens e precipitações. Esta segunda reação também já se conseguiu obter este produto. No entanto, tudo isto foi feito com quantidades muito pequeninas e para isolar este composto fez um TLC preparativo. Ao fazer esse TLC, notou-se que havia alguma degradação também e que esta se arrastou ao longo de todo o TLC. E, portanto, ficámos com produtos de degradação como impureza, além de outras coisas relacionadas com o elemento utilizado para remover o composto da sílica, que era o elemento foi metanol com KNO3 aquoso, e, portanto, o metanol dissolve um pouco a sílica e daí temos tido algumas dificuldades depois quando tentámos fazer alguns estudos preliminares por RMN e acabaram por ser inconclusivos. Pronto. Enquanto íamos fazendo estas sínteses, também caracterizámos este composto, porque achámos interessante para nós conseguirmos perceber que diferença é que tem então ter 2 cargas positivas ou apenas uma na complexação com o CB8. E, portanto, podemos ter o composto protonado ou desprotonado, portanto, fizemos uma titulação de pH. Podemos ter forma aberta e fechada, portanto, fizemos fotoquímica. Também ele complexa com o CB8, portanto, fizemos essa titulação com o CB8, que eu não vou mostrar aqui, porque também fizemos um ensaio competitivo que permite calcular as constantes de associação com maior rigor, pois são constantes muito altas. E fizemos ainda os estudos por RMN. Pronto. Aqui nas titulações de pH, digamos que aqui este fitting foi feito com a razão entre os sinais de 2 absorvâncias,
porque como isto foi feito assim em várias células, as concentrações não eram exatamente as mesmas e assim, digamos que normalizamos para o fator de concentração não influenciar. E conseguimos então obter estes pKa's, no qual com o CB8 o pKa é maior, porque como vamos ver mais à frente, a constante de associação com o composto na forma protonada também é maior e estes equilíbrios influenciam-se todos uns aos outros. Estamos a seguir a fotoquímica do complexo. Estão aqui representadas a do composto protonado e desprotonado, que é verde e azul, respectivamente. E irradiou-se então a 365 nanómetros para obter a forma fechada e a 550 nanómetros para obter a forma aberta. Irradiando este comprimento de onda, a fotoquímica é muito mais rápida, o rendimento quântico é maior, sendo que é maior quando na presença de CB8, comparado à sua ausência. Isto porquê? Porque ao alterar porque é assim, o diarileteno tem duas conformações em solução, mas quando ele encapsula dentro do curcubituril, ele está na conformação certa para ocorrer a reação fotoquímica. Daí o curcubituril atuar como um catalisador desta reação fotoquímica. Nota-se também que na forma protonada aqui é mais rápida que a desprotonada e aqui, ao contrário, embora aqui, neste caso, na reação inversa, é tudo, as constantes são, os rendimentos quânticos são todos muito parecidos e, portanto, é, digamos assim, mais subtil. Pronto. Fizemos, então, um ensaio competitivo, como eu tinha falado. O que é que acontece aqui? Nós temos uma solução com complexo, outra solução com a mesma concentração de complexo e com um competidor. Vamos adicionando a solução com competidor à outra e fazemos então a titulação, no qual o curcubituril vai passar do diarileteno para o competidor. Como sabemos a constante de associação com o competidor, fazemos os cálculos, conseguimos obter os fittings e as constantes de associação. Pronto, o que é que se obtém aqui? As constantes de associação são cerca de 2 ordens de grandeza maior quando o composto está na forma fechada, comparadamente com a aberta, e são cerca de 1 ordem de grandeza superiores quando o composto está na forma protonada em vez de na forma desprotonada. Portanto, entre a forma aberta desprotonada e a fechada protonada, há 3 ordens de grandeza de diferenças, o que dá bastante margem para fazer design de uma data de sistemas. Pronto. Aqui por RMN temos aqui um exemplo do espectro de RMN destes compostos. A atribuição inequívoca foi feita com o auxílio de espectros COSY e ROESY. E isto foi feito para o composto livre com CB8, aberto e fechado, com ácido e com base. Pronto. Aqui um exemplo de uma interpretação de um dos casos na zona aromática, onde podemos concluir a partir daqui que o curcubituril está posicionado mais ou menos desta forma. Porquê? Porque vimos aqui o próton 11 e 1, que são estes, praticamente não mudam o seu desvio químico. Portanto, eles estão fora do curcubituril. Depois temos o próton 10 e o 2. Eles são bastante desblindados, porque estão na zona dos portais do curcubituril, aqui. E o que é que acontece nesta zona? Tem uma série de carbonilos, e muito eletronegativos, e portanto ele fica desblindado. Depois, os prótons 9 e 3, que são estes, estão no interior da cavidade do curcubituril e portanto são desblindados. Ok? Pronto, em conclusão, a primeira via de síntese demonstrou não ser viável, a segunda já aparenta ter permitido obter o composto pretendido. No entanto, é preciso otimizar as condições reacionais ou mesmo utilizar ainda uma outra via de síntese. É necessário sintetizar em maior quantidade, porque usar quantidades de tubo de RMN não é muito viável depois para fazer estudos.
E depois desenvolver estratégias de purificação mais adequadas e eficazes para estes compostos. Pois, como são compostos com carga, torna as coisas um pouco mais complicadas nesse aspecto, porque muitas vezes é preciso usar sais, etc. Então, na segunda parte que eu falei, digamos assim, conseguiu-se determinar então os parâmetros associados ao composto 6, como o pKa, o rendimento quântico e a constante de associação, e conseguiu-se perceber então que este composto permite ter sistemas de porta lógica dependentes ou controlados simultaneamente pela luz e pelo pH, e portanto temos que então, como eu tinha referido, a constante de associação é máxima se o composto estiver protonado e na forma fechada. Portanto, podemos ter um sistema em que apenas nestas condições existe complexação com CB8 e então precisa de 2 estímulos simultaneamente para que ocorra essa complexação. Com perspectivas futuras, o objetivo é finalizar este photoswitch. Primeiro finalizar a molécula em si e depois estudar o sistema. E depois utilizar este como nanoválvula para as nanopartículas de sílica mesoporosas e testar a libertação controlada de fármacos ou outras moléculas. Gostaria de agradecer aos meus orientadores e às pessoas diretamente envolvidas neste trabalho, ao grupo de fotoquímica e química supramolecular, à organização da Escola de Verão, claro, e ao financiamento pela FCT. Obrigada. Temos então tempo para algumas perguntas. Bom dia, olá Miriam. Olá. Só uma questão sobre as constantes de associação. Sim. Sobre os pKa's, aliás. Sobre os pKa's da forma aberta e fechada, havia muito pouca diferença, não era? Numa delas, livres. Não consegui ouvir, desculpe. A diferença entre os K's da forma livre e complexada. Ok? Sim. Portanto, na forma livre são praticamente iguais, não é? Põe lá o slide que é para a gente ver. Não sei se pensaste nestas diferenças ou... Sim. Sim, Não é nas constantes de associação, é nos pKa's. Pois, exato. Sim. Exato, aí. Portanto, apesar de tudo, o pKa do livre está assim mais ou menos dentro do erro, 5.4 e 5.5. Porquê é que essa diferença, porquê é que achas que é mais significativa quando está encapsulado? Não sei se pensaste nisso ou se tem eventualmente relevância. Não, acho que não pensei no assunto ainda. Pois, porque eu estava a pensar que numa das formas, não é? A conjugação é maior quando temos a forma fechada. Portanto, em princípio, a base pode estabilizar mais, podia haver uma diferença, uma diferença maior. E se calhar isso dentro do receptor pode estar mais condicionado. Portanto, eu não achei muita lógica. Ok? Podias ter pensado nisso, é por isso que eu estava a perguntar. E outra pergunta é acerca dos valores de rendimento, da diferença das constantes, agora sim, das constantes de associação. Ok. Portanto, porquê é que tu escolheste pH2? Qual é estes pKs são 5, não é? 5,5. pH2, onde a diferença, digamos, é operacional, temos uma diferença grande entre a constante da aberta e da fechada. É um pH de trabalho para qualquer aplicação biológica assim um bocadinho mais limitado. Não, para uma intervenção biológica acho que não. Eu escolhi estes pHs porque para ter a certeza que estava tudo completamente nestes patamares, tudo completamente aqui ou aqui. Pronto, digamos onde já não havia curvatura nenhuma, mais aqui. Foi mais ou menos dessa maneira. Ok. Ter a certeza que estava tudo numa forma. pH 3 já estava um bocadinho mais no limite, não era? Pois, 3, 3,5. Ok. Está bem. Obrigado.
Então, se não há mais nenhuma pergunta, agradeço mais uma vez à Miriam. E passamos então à apresentação da Liliana Ringler. Ora, bom dia a todos. Meu nome é Liliana Ringler e eu vou apresentar o meu projeto, que é o desenho de novas proteínas para a saúde, que capitalizam na especificidade única da malectina. Sob a orientação da doutora Benedita Pinheiro e da doutora Angelina Palma. Primeiro, falar um pouco sobre a malectina. Como o nome indica, é uma lectina. Foi descoberta em 2008 e verificou-se que é muito conservada no retículo endoplasmático dos animais. O mesmo grupo de investigadores verificou que esta proteína interage com disacáridos de glucose. No entanto, até à data, não se sabe ainda a função desta proteína. Sabemos que está envolvida na N-glicosilação. A N-glicosilação é um processo de modificação pós-traducional das proteínas, que está dividido em duas fases. A primeira fase ocorre após transferência do oligossacárido para a proteína nascente e ocorre no retículo endoplasmático. Neste caso, para fazer um controlo de qualidade e para promover o folding da proteína, este oligossacárido sofre a ação de várias enzimas que retiram monossacáridos. A segunda fase ocorre no complexo de Golgi e promove a diversificação desse oligossacárido. No entanto, neste projeto nós vamos focar apenas na primeira fase, que é a fase onde contém o ligando específico da malectina. Este ligando ocorre depois da ação da primeira enzima, a glucosidase 1, que remove a primeira unidade de glucose. Este oligossacárido tem 2 unidades de glucose, 9 unidades de manose e 2 N-acetilglucosaminas. A malectina, para além desta especificidade, reconhece também ligações de alfa-1 3, alfa-1 4 e alfa-1 6 de glucoses. No nosso laboratório, uma investigação permitiu verificar que a estrutura da malectina com um pentasacárido, o pentasacárido com as 2 glucoses e as 3 manoses, do D1-ARM do intermediário do N-glicano, da N-glicosilação, e conseguimos verificar as interações deste pentasacárido com o sítio de ligação e verificámos então que ele acomoda 2 unidades de glucose, alfa-1 3. A partir daí, desenhámos 2 objetivos. Primeiro, perceber melhor as interações da malectina com o ligando, através de mutações na proteína, e temos também um segundo objetivo, que é desenhar então uma nova proteína com uma nova especificidade. Para isso, iríamos utilizar os processos de mutagénese, de microarrays e técnicas biofísicas. No âmbito desta bolsa, Escola de Verão, vamos apenas focar-nos no primeiro objetivo. Então, para percebermos as interações da malectina com a proteína, fizemos 2 mutações que estão, não sei se, com resíduos de o glutamato e o aspartato, que fazem pontos de hidrogênio diretamente com as 2 glucoses que estão no sítio de ligação. São estas aqui, eu não consigo... ok. Desculpem. Portanto, são estas aqui, não sei se consegue ver a vermelho, fazem pontos de hidrogênio diretamente com as 2 glucoses. Mutámos também uma serina que está no interior do sítio de ligação, aqui, que faz uma ponte de hidrogênio com a primeira glucose por uma glutamina, que, apesar de ter também o grupo hidroxilo na cadeia lateral, é um resíduo mais longo. Isto, então, o intuito foi diminuir o sítio de ligação, ou seja, reduzir o volume do sítio de ligação e ver os efeitos que ocorrem.
Mutámos também 2 tirosinas que estão a fazer interações pi-CH e estão envolvidas também na rede de água. Ou seja, queríamos ver a interação destes 2 resíduos com pontos de hidrogénios mediados por água. Então, depois de escolhermos os resíduos que queríamos mutar, desenhamos os primers e fizemos o protocolo de side direct mutagenesis e obtivemos os 5 mutantes. Fizemos o protocolo de expressão, como estava descrito na literatura, para a malactina wild-type, por IPTG, por indução com IPTG. Fizemos também o processo de recolha das células e de purificação, como estava descrito na literatura, e verificámos que tanto os mutantes como, neste caso, a malactina, tinham um bom rendimento e uma boa pureza. Então, nós pressupomos que, se estamos a utilizar o mesmo processo para as proteínas mutadas e para o wild-type, não teríamos destabilizado a estrutura das proteínas. No entanto, fizemos um ensaio de DSC para verificar então se havia alguma destabilidade das proteínas. Verificámos pela temperatura de fusão que as proteínas estavam sem nenhuma deformação, portanto estavam estáveis. Então, tínhamos as proteínas prontas para o ensaio de microarrays. Um ensaio de microarrays permite testar várias amostras com, neste caso, a proteína. No nosso laboratório, o nosso ensaio de microarrays de hidratos de carbono consiste em mobilização de um glicano, neste caso, de vários glicanos numa superfície que tem uma nitrocelulose, uma superfície de vidro, e através de um processo, ou seja, conseguimos verificar a interação da proteína com os glicanos, e através de um processo, de um sistema de detecção por fluorescência. Ou seja, nós verificamos primeiro aqui um slide com várias amostras e depois aqui no final vemos então a fluorescência e aí percebemos se há ligação ou não. Esta tecnologia permite testar várias amostras em pequenas quantidades, daí é uma das maiores vantagens dos microarrays. Então, a investigação no nosso laboratório, utilizaram a malactina humana com, neste caso, 900 amostras, mais de 900 amostras, portanto, 900 glicanos, com uma diversidade muito grande a nível estrutural, a nível químico e também com várias proveniências. E então verificou-se, como estava descrito na literatura, que esta proteína, neste caso a proteína humana, a selvagem, interage com disacáridos de glucose. E verificamos que o maior sinal que nós obtivemos foi com o pentasacárido, ou seja, com as 2 glucoses e com as 3 manoses, que representa neste caso o D1-arm, do N-glicano, que está que é intermediário da N-glicosilação. Então, com base nestes dados, nós pegámos nos nossos mutantes e fizemos então uns microarrays com os mesmos glicanos. E verificámos que, neste caso, focámos-nos só neste pentasacárido e verificámos que, a malactina, utilizamos a malactina como controle, a selvagem. Verificámos então que os mutantes que nós alterámos, que tinham os pontos de hidrogénio, anularam completamente a ligação. Verificámos também que a serina que está na parte inferior do sítio de ligação tornou a ligação residual, portanto, ao diminuir
o sítio de ligação acabou por quebrar a interação com o pentasacárido, e depois que as duas tirosinas que fazem a interação PICH e que estão envolvidas na rede de água também influenciam a ligação. Ora, em termos de conclusão, primeiro, realmente, como está descrito na literatura, a malectina interage com disacáridos de glucose, neste caso com alfa-1 3, que os resíduos que fazem as pontes de hidrogênio, nomeadamente o glutamato 102 e o aspartato 201, anulam completamente a interação, portanto, são cruciais para a interação com este pentasacárido. Que realmente esta proteína acomoda 2 unidades de glucose e, ao reduzir o sítio de ligação, ela deixa de interagir com estes ligandos, e que realmente estas 2 tirosinas que fazem esta interação PICH acabam por, e que estão envolvidas também na rede de água, acabam também por reduzir esta ligação. Então, como perspectivas, teríamos que agora, sabemos que então estas interações são importantes. Para caracterizá-las teríamos que usar uma técnica biofísica, como o MST, e também para atingir o segundo objetivo do projeto, fazer então uns ensaios de MST e verificar se tem interação. Queria agradecer primeiro à doutora Benedita Pinheiro e à doutora Angelina Palma. Queria também agradecer à professora Maria João Romão por permitir desenvolver o meu projeto no seu laboratório. Queria agradecer aos colaboradores, à Escola de Verão e ao financiamento pela FCT e a DGS, e agradecer-vos a todos. Obrigada. Vamos então a algumas perguntas. Olá, então na parte das temperaturas de desnaturação, o teu mutante de glutamato para alanina mostrou uma diferença de 6 graus? Por aí? Como? No Foi DSC? que me saltou mais à vista. No DSC? Não, sim. Sim, por aí 6 graus Celsius. E depois esse mutante é ali no topo, por baixo do wild type. Depois esse mutante não ligou ao vosso ligando, mas conseguem assegurar que não houve nenhuma mudança conformacional, porque com um único mutante variar 6 graus Celsius parece-me significativo. Nós consideramos que não era uma alteração assim tão significativa, porque a questão aqui é, se nós aumentarmos, se a temperatura de melting aumentou, significa quase que a proteína acaba por estar mais estável, ou seja, não é que não desnaturou, percebes? É mais essa a questão. Sim, mas parece-me que bastante estar mais compacta, sendo que está na zona de ligação, poderia por si só já estar a impedir. Como? Bastante a zona da ligação, que está naturalmente exposta ao solvente, bastante essa zona estar já mais compacta por causa Sim, da mutação. pode ter tido alguma influência, mas neste caso seria mais, eu penso que neste caso seria mais para perceber, pode estar mais compacta e ser realmente daí que não haja a acomodação das 2 glucoses, mas também isto seria... Não sei se isto seria... É perguntar se fizeram alguma coisa de modo a assegurar que era o efeito das pontes de hidrogênio ou se não era algum efeito diretamente da mutação. Teríamos que, neste caso, obter a nova estrutura e ver se houve alterações. Okay. Então, se não há mais dúvidas, agradeço à Liliana pela sua apresentação. Obrigada. Teremos agora um pequeno coffee break e voltamos com as apresentações às 10h40. Obrigado.